Além dos órgãos especializados que se empenham na preservação do meio ambiente, também são responsáveis. Aqui eu vou começar dando uma dica para vocês. Os responsáveis pelo meio ambiente são todos os usuários do meio ambiente. E quem que usa o meio ambiente? Parem para pensar nisso. A resposta para essa pergunta é esse questionamento que eu fiz para vocês. Na letra A, ele fala em motoristas, pedestres e passageiros. Na letra C, apenas motociclistas. Será que são só os motociclistas que usam o meio ambiente, que usam o trânsito? Na letra C, somente condutores de veículos que transportam cargas perigosas. Sempre fujam dos somente, tá? Então já descarta a letra C. E na letra D, ele fala dos condutores de alguns veículos automotores. Não é de alguns, pessoal, é de todos. Então, quem que são os usuários das vias? Os usuários das vias são os motoristas, os pedestres e também os passageiros, porque sim, o pedestre e o passageiro que usa o veículo, ele também poderá poluir o meio ambiente, atirando ou abandonando, por exemplo, navio, objetos ou substâncias, que é uma infração de natureza média, com 4 pontos. Então, sim, além dos órgãos, todos os usuários da via, os usuários do trânsito, ou seja, motoristas, pedestres e passageiros, são sim responsáveis pela preservação do meio ambiente. A posição correta que o condutor deve adotar para conduzir veículos é. E já vou começar dando dica para vocês. Atenção, pessoal, ele não vai falar de pés, não vai falar de pernas, não vai falar de calcanhares, tá? Então, na letra A, o pé esquerdo levemente apoiado na embreagem para facilitar trocas de marchas em situações de emergência. Letra B, a mão direita sobre a alavanca de câmbio para facilitar trocas de marchas em situações de emergência. Letra C, as duas mãos no volante imitando os ponteiros de um relógio na posição de 9 horas e 15 minutos. E letra D, o pé direito levemente apoiado no freio para frear rapidamente em situações de emergência. Não vai falar de pés, não vai falar de pernas e não vai falar de calcanhares. Só sabendo essa dica, esse macete, eu já tenho 50% de chances de acertar esta questão, correto? Outra coisa, quantas mãos vocês têm? Ai, professora, obviamente que duas, né? A maioria das pessoas tem duas mãos, exceto, né, por algum motivo que às vezes a pessoa venha durante a sua vida perder algum membro. Aí vai ter um carro adaptado, mas mesmo assim ela pode dirigir. Mas a grande maioria das pessoas, elas têm duas mãos. Então, estas duas mãos, sim, elas deverão ficar no volante. E jamais você vai deixar a mão na alavanca. Isso vai causar um peso sobre a alavanca de câmbio e vai provavelmente estragar essa parte ali do câmbio mesmo em si muito mais rápido. Então, é as duas mãos no volante, imitando os ponteiros de um relógio na posição de 9 horas e 15 minutos. Não vai falar de pés, não vai falar de pernas, não vai falar de calcanhares. Ou ele vai falar de mãos, ou ele vai falar de braços, ou mãos, ou braços. A placa A28 significa. Então, aqui nós temos uma placa amarela. Todas as placas amarelas são placas de advertência, elas advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. São situações futuras. Então, o que nós temos na placa? Nós temos um veículo, e esse veículo, vocês podem perceber que ele está escorregando. Significa que essa pista, ela está escorregadia. E o que significa essa placa A28? Letra A, que a pista oferece perigo devido a obras de pavimentação. Primeiro que se fosse sinalização de obras, essa sinalização ela seria na cor laranja. Também advertência, mas seria na cor laranja. Na letra B, nós temos a pista escorregadia, que é o que faz mais sentido analisando a placa. Na letra C, que a pista está sendo lavada com produtos químicos, não tem nenhuma informação falando de produtos químicos. E na letra D, projeção de cascalho. Também não tem como ser projeção de cascalho, porque se fosse, ele teria que ter algumas pedrinhas espirrando. Igual essa plaquinha que eu coloquei aqui ela na lateral para vocês. Essa aqui é projeção de cascalho.
Agora, a A28, ela é pista escorregadia. A placa A26B adverte que há, novamente, placa de advertência, que adverte sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza, está alertando, está advertindo sobre algo que vai acontecer. Notem que aqui ele está indicando que existem dois sentidos de circulação. Essa é a informação que nós temos nessa placa. Na letra A, ele fala que é alfândega. Alfândega não é. Alfândega é esta plaquinha aqui, ó, que tem o desenhinho dessa barrinha dentro, e ela é uma placa de regulamentação. Na letra B, ele fala que é sentido duplo. Na letra C, que é ponte estreita. Ponte estreita, ele seria mais ou menos assim, ó. Aí indicaria que é uma ponte estreita, que é essa plaquinha aqui. E na letra D, início de pista dupla. Bom, se fosse início de pista dupla, ele teria aquela outra plaquinha marcando o início. E aqui ele não está marcando o início, ele também não está marcando um término. Portanto, a resposta correta para esta plaquinha A26B é sentido duplo. Por quê? Porque a partir desta placa aqui, você pode ir tanto para a esquerda quanto para a direita. Então, placa A26B, sentido duplo. Use o cinto de segurança. Esta placa faz parte das placas do tipo. Notem bem, não está ditando uma regra, nenhuma ordem, nenhuma restrição, nem está advertindo sobre nada. Ele está dando uma informação. Use o cinto de segurança. Então, essa placa é o quê? É de indicação. B, advertência. C, regulamentação. Ou D, horizontal. Use o cinto é esta plaquinha aqui, ó. Use o cinto. Ela vai ter o fundo em branco e as inscrições em preto. Se ela tem o fundo branco, ela não é regulamentação, porque regulamentação é na cor vermelha. Também não é advertência, porque a advertência que nós acabamos de ver é na cor amarela. E também não é horizontal, porque sinalização horizontal é tudo que está desenhado, pintado ou apostos sobre o pavimento. Então, não é todas as placas, tudo que está em pé é sinalização vertical. Horizontal são os desenhos pintados, apostos ou inscritos no pavimento. Portanto, notem que só restou indicação. Toda sinalização de indicação, elas têm a função de indicar locais, destinos de interesse, educar o comportamento dos usuários, como é o caso desta frase, use o cinto de segurança, entre outras informações. Então, a placa, esta plaquinha aqui, use o cinto de segurança, é uma placa do tipo de indicação, e nessa indicação, nesse grupo de indicação, a função dela é educar o comportamento dos usuários. A placa abaixo é uma sinalização. Notem bem, é a mesma que nós vimos na questão anterior. O que vai mudar é a frase: não feche o cruzamento. Tem o fundo em branco e a orla interna e as letras pretas. Então, ela é uma sinalização do quê? Letra A, advertência. Letra B, educativa. Letra C, de regulamentação e o seu desrespeito representa uma infração de trânsito. Letra D, de regulamentação, mas o seu desrespeito não está associado a penalidades. Qual que vocês acham que é a resposta correta para esta placa? Esta placa é uma sinalização do quê? Bom, eu vou começar com a que está completamente errada, que é a letra D. Primeiro, que placa de regulamentação, tanto na letra D quanto na letra C, elas são na cor vermelha.
E a sinalização de regulamentação na cor vermelha são as únicas que o seu desrespeito, ele gera multa, ele gera infração de trânsito. Então, a referência da letra C, ela estaria correta, falando que regulamentação ou desrespeito representa infração, só que essa placa não é de regulamentação. E na letra D, ele fala que as placas de regulamentação não estão associadas à penalidade, por isso que ela está completamente errada. A frase da letra C, ela é uma frase correta, mas não faz referência a essa placa. Essa placa não é de regulamentação, porque senão ela teria que ser vermelha. Então, por isso que a letra C e a letra D estão erradas. Na letra A, ele fala em advertência. Qual que é a cor da placa da advertência? Ela é na cor amarela, então também não tem como ser. Logo, a nossa resposta correta é placa educativa, igual nós vimos na questão anterior. Então, as placas educativas que têm a função de educar o comportamento dos usuários, elas vão ter o fundo em branco e as inscrições e a orla em preto. E elas estão dentro das placas de indicação. Então, vai ter aqui o grupo das placas de indicação e as placas educativas, elas estarão dentro desse grupo, juntamente com as placas de atrativos turísticos, com as placas de destinos, de locais, de distâncias, entre outros. Então, as placas de indicação irão indicar, orientar percursos, distâncias, destinos, vai ter a função de representar atrativos turísticos e também, quando forem representadas na cor branca, elas serão chamadas de placas educativas. A obrigatoriedade do uso de cinto de segurança para condutores e passageiros é porque evita, notem bem, ele não está falando do fato de não usar o cinto, qual a infração que é. Claro que não usar o cinto de segurança é uma infração grave, com 5 pontos na habilitação e que todos os usuários precisam estar usando o cinto. Aqui ele quer saber o porquê, falando na questão da segurança, o porquê que nós temos que usar o cinto. Na letra A, para evitar colisão com o veículo da frente. Será que essa é a função do cinto? Na letra C, o lançamento dos corpos para fora do veículo no caso de colisões. Será que essa é a função do cinto? Letra C, colisão com o veículo de trás. Será que essa é a função do cinto? E na letra D, o cometimento de infrações que geram multas gravíssimas. Bom, não é gravíssima, porque não usar o cinto é uma infração grave, com 5 pontos, e não gravíssima, com 7. Evitar colisão com o veículo da frente não é o cinto que vai evitar, e sim a distância de segmento ou distância de segurança, que é medida em 2 segundos. Também não tem nada a ver com evitar colisão com o veículo de trás. Então, resposta correta é letra B, o lançamento dos corpos para fora do veículo, no caso de colisões, e, claro, também evitar uma multa de natureza grave, com 5 pontos na habilitação. O uso do capacete de segurança no caso das motocicletas. Então, o capacete para as motocicletas é um item obrigatório. Não usar o capacete no caso das motocicletas é uma infração de natureza gravíssima, com 7 pontos e que gera suspensão direta da habilitação. Mas por que que a gente, o porquê de usar o capacete, né, para segurança? E ele quer saber quem que tem que usar o capacete. Na letra A, ele fala que é obrigatório para o passageiro somente. Na letra B, é obrigatório para os condutores e passageiros. Na letra C, é obrigatório para os condutores somente. E na letra D, não é obrigatório. Bom, descarta a letra D, porque sim, ele é um item obrigatório. Não usar o capacete é uma infração gravíssima, com 7 pontos, e que gera suspensão direta da habilitação. Segunda dica, sempre descartem as questões que tiverem a presença da palavra somente. Tem a palavra somente?
pode descartar com 99% de segurança, porque elas vão estar erradas. Então, nós já descobrimos que a resposta correta é a letra B. É obrigatório para os condutores e passageiros. O capacete está para a motocicleta, como o cinto de segurança está para o veículo. Todos os condutores, todos os passageiros, seja na motocicleta usando o capacete, ou seja no carro utilizando o cinto de segurança. Dirigir veículo sem possuir CNH ou permissão para dirigir resulta em. Lembrem-se, o que é preciso para dirigir hoje? Ou ter CNH ou ter a permissão para dirigir, certo? Então, se eu não tenho esse documento, logo eu não posso dirigir. Porém, se eu estiver dirigindo, eu for uma pessoa teimosa, e mesmo assim estiver dirigindo sem ter a correta permissão, a correta CNH, você já pode imaginar que é a infração mais grave que vocês tiverem. Então, vocês irão olhar as respostas e vão escolher a infração que tiver a maior gravidade. Na letra A, ele fala infração grave, 5 pontos, com multa e com apreensão do veículo. 5 pontos é a de maior gravidade? Não é. Então, já descarta. Letra B, infração gravíssima, 7 pontos na CNH, multa 3 vezes e a retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado? Bom, gravíssima é a de maior gravidade que nós temos hoje. Então, provavelmente, essa seja a nossa resposta correta. Na letra C, ele fala em infração média, pode descartar, e na letra D, ele repete que é uma infração grave. Não é grave, é gravíssima, com 7 pontos na habilitação, mais a multa 3 vezes, esse 3 vezes o que multiplica é o valor em reais, então serão quase R$ 900 de multa, uma vez que é R$ 293 uns quebradinho, a infração gravíssima, e a retenção do veículo até um condutor que tenha a habilitação possa retirar esse veículo. A pergunta que eu sei que vocês devem estar se fazendo, mas, Prof. Lu, se eu não tenho CNH, se eu não tenho permissão, como é que vão ser 7 pontos na habilitação que eu não tenho? Pois bem, se esse veículo estiver no nome de outra pessoa, essa pontuação irá para o proprietário do veículo, certo? Ah, mas o veículo está no meu nome e eu não tenho habilitação. Então, os pontos, eles não serão computados porque não existe CNH. Agora, o valor em reais, ele vai ficar no Renavan do veículo e você vai ter que pagar no próximo licenciamento, que geralmente acontece nos 2 primeiros meses do ano. Agora, a pessoa que vai retirar esse veículo, esse condutor habilitado, ele não tem nada a ver com a situação. Ele não vai sofrer penalidade nenhuma, ele está apenas te fazendo o favor de retirar esse veículo. Então, para você, como você não tem carteira, não vai a pontuação, mas o valor em reais multiplicado por 3 vai no Renavan do carro. Agora, se outra pessoa for o proprietário desse veículo, aí essa pontuação irá para o proprietário dele. Finalizado, pessoal, mais um simulado bem bacana para vocês aí, para vocês testarem os seus conhecimentos, para vocês aprenderem mais algumas questões aí muito cobradas na prova teórica do Detran. Gratidão a todos pela companhia, gratidão a todos pelo carinho de todas as mensagens que eu tenho recebido. Parabéns a todos, eu tenho recebido muitas mensagens aqui que vocês estão sendo aprovados, então parabéns de coração, muito sucesso, muitas bênçãos e conquistas para a vida de todos vocês. E se vocês quiserem, quem está no processo, tiver interesse de adquirir os nossos e-books, temos 2 e-books, um de legislação com as 134 questões mais cobradas, um de direção defensiva com as 112 questões mais cobradas. Vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo os 2 primeiros links. Gratidão a todos, sucesso, bênçãos, conquistas, proteção para vocês, para a família de vocês e até o nosso próximo vídeo.